Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria imensa estar mais uma manhã de hoje, nesse domingo, para mais uma escola bíblica dominical. Para iniciarmos essa manhã, eu quero convidar aqui nosso pastor presidente, pastor Valmir Borges, para estar fazendo a oração inicial. Logo após, nosso irmão presbítero João Pedro estará louvando ao Senhor com os hinos da harpa cristã. Desde já convido você a pegar a sua revista, a sua Bíblia, para que daqui a pouco o pastor Clarismar estará ministrando mais uma aula para o seu crescimento na palavra de Deus. Amém? Pastor Valmir Borges está com a oportunidade nessa manhã de hoje. Meus amados, cumprimentamos a todos os irmãos nesse dia especial de domingo, dia 19 de abril, onde nós estamos aqui para poder ministrar mais uma aula bíblica da Escola Dominical, junto com nossos irmãos, pastor Valmir Júnior, nosso diretor, pastor Claismar, nosso professor, também irmão Pedro vai estar aqui louvando e adorando o nome do Senhor. E a lição de hoje é uma lição muito importante que está baseado no livro dos Salmos, lição de número 3, o Supremo Bom Pastor. Então, sobre este assunto, nós vamos estar aprendendo daqui a pouco nesta lição. Vamos estar orando, então, dando abertura a mais uma escola bíblica, a terceira escola bíblica dominical online, através aqui da live, vai chegar até você a palavra de Deus. Oramos, então. Amado Deus e eterno Pai, estamos no Teu nome dando abertura a mais uma escola bíblica, Pai, nesse dia especial, aonde, Senhor, Tu possa abençoar os ouvintes na manhã de hoje, ó Deus, através da Tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor seja o condutor desta aula, que alcance os corações através da palavra, através, Senhor, dos louvores, através da oração, que cada um dos Teus filhos venha alimentar desta palavra, porque aqui, ó Deus, o Senhor é o nosso pastor, e esse pastor que nada tem nos deixado faltar, continuará nos abençoando. Sendo assim, nós o agradecemos e o fazemos no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, pastor Valmir Júnior, eu agradeço a oportunidade e devolvo a direção da escola bíblica. Amém. Meus irmãos, vamos estar ouvindo agora os hinos da harpa cristã. Presbítero irmão João Pedro está com a oportunidade. Pega aí a sua harpa cristã. Vamos junto adorar ao Senhor com os hinos na manhã de hoje. Amém? Irmão João Pedro está com a oportunidade. Glória a Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos juntos então, louvar ao Senhor. Abra aí a sua harpa cristã, de número 141. Onde guiar-me, meu Senhor? É o começo da estrofe, para quem quiser procurar na harpa. Se for o título, guia-me sempre, meu Senhor. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor,
guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluias. Então vamos louvar o Senhor com mais um. 151. É 151? 156. Ovelha perdida. (156) A ovelha perdida. O bom pastor buscou-me já longe do redil e com ternura achou-me caído, triste viu as chagas com amor, com teu amor do lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu e disse em voz amante: achei que tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus,
restaurou-me a Deus. Por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de nos salvar. Assim, ovelha dele eu sou, e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal e graça salvadora pra longe me do mal. O bom pastor comigo estás, meu mestre, ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. 104, mais um então. Louvado seja Deus. Então vamos mais um, 104. Jesus procura a ovelha. Ei, Jesus a procurar a ovelha que a vagar desgarrou-se do aprisco do Senhor. Pelos montes a sofrer, faça sol ou a chover, Cristo busca a sua ovelha com amor. Com amor, o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que procura pra salvar. Com seus pés o bom pastor, já feridos, que horror de descer nos tenebrosos pedregais, e cansado de andar, mas ainda clamar: ovelhas minhas, onde vós estais? Com amor, o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que procura pra salvar. Dá o gemer da ovelha, que prazer enche logo o coração do bom pastor, e correndo sem parar, até ovelha abraçar e trazê-la ao seu ombro com amor. Com amor, o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar.
possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que procura pra salvar. Já em casa o pastor, ó, jubila com doçor pela ovelha desgarrada que achou. É assim também Jesus, com os anjos lá na luz, se alegra pelas almas que salvou. Com amor, o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que procura pra salvar. Glória a Deus. Deus abençoa, presbítero irmão João Pedro. Meus amados irmãos, convido a todos para pegar a sua revista. Vamos juntos estar fazendo a leitura agora da revista do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical. 19 de abril de 2020, lição de número 3. Lição de número 3. Meus irmãos, enquanto vocês que já têm revista, encontram aí a lição, nós já estamos com a nossa revista aqui na secretaria da nossa sede, disponível para todos os irmãos. Temos revista aqui, essa de adultos, nós temos revista de jovens, adolescentes, crianças. Adquira a sua revista, meus irmãos, por mais que nós não estejamos presentes, mas crendo que muito em breve estaremos de volta dentro do templo para congregarmos, aprendermos mais ainda da palavra de Deus. Está disponível aqui na secretaria, procure adquirir a sua revista da Escola Bíblica Dominical. Amém? Lição de número 3, o título da lição diz assim: O Supremo Bom Pastor. Texto áureo se encontra em Salmo 23, verso 1. Salmo 23, verso 1, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A verdade aplicada. Cristo, nosso bom pastor, deu sua vida por nós, supre todas as nossas necessidades e estar conosco em todo o tempo. Objetivos da lição são 3. O primeiro é apresentar as características do bom pastor. O segundo é expor as necessidades da ovelha. E o terceiro, destacar a necessidade de conhecermos o bom pastor. Meus irmãos, o texto de referência é um dos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, um dos mais conhecidos aí por todos os povos, Salmo 23, do verso 1 ao verso 6. Pega a sua Bíblia Sagrada e vamos fazer essa leitura juntos, meus irmãos. Salmo 23, do verso 1 ao verso 6. Amém? Eu quero desde já aqui agradecer a presença do presbítero irmão João Pedro, pastor Clarismar, nosso pastor presidente Valmir Borges. Só Deus para recompensá-los, a disposição de estar aqui conosco nesta manhã. Amém? Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meus irmãos, vamos estar orando agora, nesse momento,
apresentando aqui o nosso professor, pastor Clarismar, mas eu quero destacar mais uma vez para todos os irmãos. Meus irmãos, nesse período de reclusão, de pandemia, onde estamos reunidos em nossos lares, não deixe de fazer o seu culto doméstico, não deixe de reunir a sua família em oração, não deixe de reunir sua família para meditar a palavra de Deus. Pastor, eu não sei como seguir, eu não tenho aqui um cronograma, eu não tenho um itinerário. Meus irmãos, a revista da escola dominical te auxilia nesse caso. Como, pastor? Na parte de cima, aqui, ó, você encontra para toda a semana livros, versículos, para você possa meditar juntamente com a sua família. É muito importante, então, adquirir a revista dominical, porque ela te auxilia até mesmo nos seus cultos domésticos. O motivo da oração é: ore pelas muitas ovelhas que estão fora do aprisco. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai que está no céu, nesse momento, meu Deus, estamos aqui com o intuito de adorar e exaltar o teu santo nome. Meu Deus, agora eu levo a nossa meditação, ó Pai, levanto a nossa oração para aqueles irmãos que estão desgarrados do aprisco do Senhor, aqueles irmãos que por algum motivo, ó Deus, afastou dos caminhos do Senhor. Pai Celeste, que Teu Espírito Santo venha agora, ó Pai, visitar esses corações, ó Pai Celeste, que venha sarar as feridas, curar, ó Pai, e que essas ovelhas possam voltar ao aprisco do Senhor, possam voltar aos braços do pastor. Meu Deus e meu Pai, clamamos a Ti, ó Pai, nessa manhã de hoje. Meu Deus, também quero apresentar a vida do pastor Clarismar, que estará ministrando essa lição para o nosso acrescentamento espiritual. Abençoe o Teu servo, abençoe, ó Deus, os irmãos que aqui se encontram, os irmãos que estão ouvindo em seus lares, Deus, que as mãos do Senhor estejam estendidas para abençoar as famílias, ó Pai, abençoar os lares, em nome de Jesus. O Senhor é o bom pastor e somos a ovelha do Senhor, mas agradecemos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus irmãos, o pastor Clarismar está com a oportunidade na manhã de hoje. Medite nessa palavra que Deus tem para você. Pastor Clarismar está com a oportunidade. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Valmir, pastor presidente deste campo de trabalho, pastor Valmir Júnior também, está aqui nos auxiliando, né? É o coordenador geral da Escola Bíblica Dominical. Louvar a Deus também pela vida do presbítero João Pedro, que veio louvar o Senhor conosco. Deus abençoa também aos irmãos que estão aí do outro lado nos assistindo, que Deus possa nos ajudar a transmitir a palavra dele ao seu coração nesta manhã. Meus irmãos, nós estamos diante de uma lição muito importante, muito boa. Eu desde já agradeço ao pastor Valmir Júnior pela oportunidade de estar ministrando esta aula, que para mim é talvez uma das aulas mais fáceis de ministrar aqui dessa lição, né? E eu diria também que baseada no Salmo 23, que é um dos salmos mais conhecidos na face da terra, né? Quando a gente, desde pequeno, o primeiro texto da Bíblia que a gente já aprende, Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente vai viajando, de repente a gente vê nos para-brisa dos carros, dos veículos, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E hoje nós vamos estudar aqui o Supremo Bom Pastor. O comentarista, né, tomou por base esse Salmo 23. Estamos estudando aqui durante toda essa lição, livro de Salmos. E hoje vamos estudar o de número 23. Já foi lido aqui todo o texto, né, aqui do Salmo, que são 6 versículos maravilhosos. O Supremo Bom Pastor. Por que o Supremo Bom Pastor? Porque essa lição aqui, ela faz um comentário, né, uma comparação aqui de Davi, que era um pastor de ovelha, mas o próprio Davi que escreveu esse texto, né, esse salmo, ele se compara à ovelha do Senhor,
a ovelha que ele é do grande Deus. Irmãos, Davi, na sua experiência que tinha como pastor de ovelha, que Davi, quando foi chamado lá na casa do seu pai para ser ungido a rei, ele estava pastoreando ovelhas. Então Davi tinha experiência para falar de ovelha e de pastor também aqui na face da terra. Então aqui nesse texto, nesse Salmo 23, ele faz uma comparação, ele sendo uma ovelha de Deus, que é o bom pastor. E aqui ele se sente tranquilo, ele se sente seguro, ele se sente em paz, quando ele está sendo pastoreado pelo bom pastor, que é o nosso Deus. Irmãos, aqui os 3 principais objetivos da lição é apresentar as características do bom pastor, expor as necessidades das ovelhas e, por último, destacar a necessidade de conhecermos o bom pastor. Muito bom. Introdução. Nesta lição estudaremos o Salmo 23. Trata-se de um lindo poema revelado a relação entre pastor e a sua ovelha, isto é, a relação entre o Senhor e aqueles que são seus discípulos. Tópico 1. O pastor e as suas ações. O termo pastor indica uma relação muito íntima e pessoal, pois o pastor vive com as suas ovelhas, de dia conduzindo às pastagens, de noite protegendo-as dos animais selvagens. Davi, ao adorar o Senhor por meio deste saltério, por meio destes salmos, ele enunciando as suas ações. Irmãos, Davi, ele fez esse salmo. Salmo uns são louvores, outros são poemas que foram escritos, um pouco por Davi, outro por outros comentaristas. Mas aqui o de 23 que Davi escreveu, ele estava aqui falando um pouco da intimidade que o pastor tinha com as suas ovelhas, porque o pastor é quem estava com elas durante o dia, dando pastagens, estava também durante a noite protegendo, levando para um lugar seguro, para que os lobos, os animais selvagens não viessem atacar as suas ovelhas. E nós vamos estudar aqui 3 divisões aqui entre o tópico 1 aqui. Descanso nos momentos de perigo. O 1.2, refrigério para a alma atribulada. E 1.3, presença nas horas de dificuldades. O tema desse tópico é o pastor e as suas ações. O que é as ações do pastor? Tópico 1.1, descanso nos momentos de perigo. Davi afirma que o seu pastor o faz deitar em verdes pastos, no caso, Deus. Deitar significa repousar, descansar. Portanto, no presente saltério está demonstrada a felicidade, a fidelidade do pastor às suas ovelhas, pois, diferentemente do mercenário, não as abandona no momento de perigo e as conduz ao lugar de descanso. Tira esse microfone aqui, irmãos, que eu não estou bem à vontade com ele aqui, não, Mais próximo aqui vai ficar melhor. Então, irmãos, Davi aqui ele estava dizendo que o pastor verdadeiro é aquele que está com as suas ovelhas o tempo todo. Na hora que vem o perigo, na hora que vem a dificuldade, ele não corre, ele não abandona as ovelhas, não. Davi, ele estava falando isso aqui porque experiência própria. Davi, um certo dia, aqui na revista não fala, mas as experiências que Davi tinha como pastor de ovelhas, um certo dia o leão atacou as suas ovelhas, ele pegou o leão e matou. Outro dia um urso atacou também as suas ovelhas, ele pegou o urso e matou. Ele carregava uma funda na pedra, ele era bom na pontaria, Isso está registrado quando ele chegou perante o rei Saul, querendo lutar com Golias, e disse ao rei: eu tenho experiência,
eu lutei com um urso, eu lutei com um leão, e eu vou derrotar esse incircunciso, em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, Davi, quando ele escreve esse texto aqui, pastor, eu aprendi que Davi, ele estava no ápice da sua carreira. Davi, ele estava no topo, vamos dizer assim, da sua carreira, porque ele estava agradecendo a Deus pelo que Deus tinha feito na vida dele, reconhecendo que ele só tinha chegado ali porque Deus era com ele. Ele estava reconhecendo que se não fosse Deus, ele não estaria ali. Tem um lugar aqui no texto de Salmo aqui, número 23, que ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ele estava dizendo: Senhor, várias vezes eu quase morri pelos meus inimigos, Saul me procurou para matar, as feras do campo, mas o Senhor foi comigo, o Senhor me guardou, o Senhor me livrou de todos esses perigos. Então Davi aqui nesse texto, ele reconhece, ele louva ao Senhor, ele entrega a ele dedica a Deus toda a sua vitória até o presente momento da sua carreira. Nesse sentido, Davi tem a plena convicção de que melhor a fazer nos momentos de perigo é descansar no Senhor. Em diversos textos podemos perceber que o Senhor trabalha em prol daqueles que o servem. Salmo 121, verso 1. O que fala lá? Eleva os meus olhos, para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então nós servimos, irmãos, esse Deus grande, e foi escrito também por Davi. Davi, ao falar de verdes pastos, ressalta que o seu pastor, além de proteção, revigora as forças. Assim aprendemos, que os perigos são reais. O nosso pastor nos faz repousar em segurança. Gostaria de pedir pastor Valmir Júnior para que estivesse lendo o Salmo de número 4, verso 8. Irmãos, Davi aqui, ele descansa em Deus, porque Davi tinha a convicção, uma certeza, que quando Deus estava com ele na batalha, era certa a vitória. Então Davi, ele deposita toda a sua confiança em Deus. Tem uns lugares aqui que diz que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome de Deus. Pastor Valmir Júnior. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Irmãos, quando a gente dorme, descansa, sabemos que nós temos um guarda fiel, um pastor que nos dá proteção, um Deus que não dorme. Nós temos um sono tranquilo, um sono que fala de paz, Águas tranquilas fala de quê? De paz. Nós podemos descansar em paz, porque nós temos a certeza que o nosso Deus está conosco. Tópico 1.2: refrigério para a alma atribulada. O salmista declara que o Supremo Pastor lhe concede refrigério para a sua alma. Ele renova as suas forças. Na alma estão as emoções, os pensamentos, os perigos enfrentados no decorrer da vida, porém ser externos e internos. Eles podem ser externos e externos, os perigos que nós enfrentamos. Muitas das vezes nós enfrentamos a luta corporal, mas outras vezes essa batalha, elas são espirituais, ela está na nossa alma. A gente vê quantas pessoas atribuladas, irmãos, nesses dias de hoje, depressão, é tanta coisa que vem atacar a alma da pessoa, doenças da alma. Mas quando nós temos o nosso pastor, nosso Deus, como nosso supremo pastor, nós temos paz, nós temos tranquilidade e temos paz em nossa alma. Os problemas externos afetam o corpo, mas os internos afetam a alma. Afastando nós de Deus e dos seus propósitos. Quantos laços familiares e amizades foram rompidos em decorrência de ações com a alma atribulada?
Nesse sentido, aprendemos que o nosso pastor é aquele que refrigera a alma, ou seja, que retira, afasta as nossas impurezas, produzindo para um caminho correto. E por isso devemos descansar nele. O pastor Israel Maia escreveu em sua oração sacerdotal: Jesus mostra que o ser humano habita no mundo perverso, mas o seu pedido não foi para que o Pai retirasse os seus discípulos do mundo, mas para que os livrasse do mal. Isso aqui, irmãos, foi o próprio Jesus nas suas últimas orações que ele fez em João capítulo 17, verso 15. O que diz lá? Não peço, Pai, que tires do mundo, mas que os livre do mal. Jesus, ele entendia disso aqui, que aqui no mundo nós habitamos, num mundo perverso, num mundo pecaminoso, num mundo de injustiça. Muitas das vezes você confia na justiça, mas ela não existe, ela não é justa. Muitas das vezes tem interesses por trás que não faz justiça. Mas nós sabemos que existe um Deus poderoso e justo que está do nosso lado. A palavra de Deus afirma que o Senhor guardará e protegerá também a nossa alma. Salmo 121, verso 7. O Senhor te guardará de todo mal e guardará a tua alma. Irmãos, são vários salmos, que fala que Deus é fiel, que Deus guarda, que Deus protege. Ele é o nosso supremo e bom pastor. Vamos para o tópico 1.3. Presença nas horas mais difíceis. Davi, após refletir sobre os perigos externos e internos, passa a análise da ação do seu pastor em face dos momentos mais difíceis da vida, o corredor da morte. Sabe-se que Davi passou por diversas vezes pelo vale da sombra da morte. Saul, ao procurar para matá-lo, não mediu esforços. Samuel, capítulo 19, todo vai descrever isso, Davi ressalta a presença do seu pastor na passagem pelo corredor da morte. Várias vezes, irmãos, aqui nós vimos, se você for ler aqui Samuel 19, a gente vê Davi falar que se não fosse Deus, ele não teria conseguido a sua vitória. Irmãos, Davi tem uma coisa que Deus agradava muito, que é reconhecer a sua vitória, que foi Deus quem deu. Muitas das vezes nós não somos gratos o suficiente, nós não atribuímos a Deus as nossas vitórias. A Bíblia chega a dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele era dependente de Deus. Ele sabia da sua dependência com Deus. E nesses momentos aqui a gente vê Davi atribuindo a Deus as suas vitórias, agradecendo a Ele, louvando a Ele, fazendo louvores a Deus pelas suas vitórias. Inclusive, uma das características da ovelha, porque a gente estamos aqui falando mais de pastor, porque o tema dessa lição é do bom pastor, mas vamos dar aqui também uma palavrinha sobre a ovelha, Uma das características da ovelha é ser dependente do pastor. Aqui no tópico 2 nós vamos falar também das necessidades dela, Vamos lá. Lição abençoada. Lição escrita, com todo o carinho para que nós pudéssemos estar aqui hoje estudando ela. Ainda no finalzinho aqui, diz assim: a incompleta impotência humana, no caso aqui de Davi, ele estava referindo que ele era impotente para muitas coisas, porque temos muitas coisas que a gente pode resolver, mas tem outras, irmãos, que só Deus pode trabalhar por nós. E a melhor forma de superar fracassos ou enfrentar o corredor da morte é a convicção de que Deus está ao nosso lado, ouvindo e amparando nós nesses momentos. Em outras ocasiões, o salmista testemunhou que ainda que estivesse com medo, contudo permaneceria confiante no Senhor. Salmo de número 56. O Supremo Pastor está conosco todos os dias, inclusive quando passamos pelo corredor
sombrios. Irmãos, não tem coisa melhor do que você saber que tem alguém com você o tempo todo, né? Quando a gente temos alguém que a gente pode confiar. Eu fico olhando muitas das vezes, a gente pega a rodovia, está viajando, as crianças logo dormem no carro quando está viajando, né? Aquilo ali é o que, irmãos? É confiança, né? Quando você que já está adulto, coloca uma pessoa para dirigir, se você vê que ele não é muito prático, você não dorme, você não confia, você não fica despreocupado. Mas a criança não, ela sabe que o pai dela está cuidando da melhor forma possível. Já entra no carro, né? E começa a dormir quando vai viajar. Assim somos nós, quando nós temos confiança que estamos, né, com Deus do nosso lado, que Deus é o nosso pastor. Tópico 2. As necessidades da ovelha. O presente saltério não só enuncia as qualidades do pastor, mas também destaca as necessidades das ovelhas. Irmãos, ovelhas têm várias necessidades. Vamos destacar aqui nesse tópico algumas delas. Elas necessitam de proteção, as ovelhas necessitam de provisão, as ovelhas necessitam, né, de direção. São algumas das necessidades das ovelhas. Davi tinha pleno conhecimento das necessidades das ovelhas, pois exerceu a função pastoral. Sabia que ovelhas não têm garras e habilidades para lutar, podendo ser facilmente atacadas por predadores, e por isso precisava ser conduzidas a um lugar seguro. Nesse sentido, afirma que a tua vara e o teu cajado me consola. O pastor utiliza a vara para afugentar ou lutar com os animais selvagens, traiçoeiros e perspicazes, evitando que eles matem as ovelhas. Davi, embora tivesse poder, riqueza, tinha plena convicção de que somente o seu pastor poderia lhe proteger. Irmãos, o pastor à noite, o pastor de ovelhas, ele guia suas ovelhas para um aprisco ou para um lugar seguro. Davi aqui ele estava falando que Deus também tem proteção para nós. Deus também nos protege. No Salmo de número 46, você vai ver que Deus é o nosso socorro, bem presente na angústia, né? O refúgio bem presente na angústia. Em vários lugares você vai ver Deus trazendo a proteção para nossas vidas. E Davi aqui também ele faz uma comparação da proteção do pastor de ovelhas lá no campo com a proteção do nosso Deus. Meu irmão, e nesses momentos que estamos passando, nesses momentos difíceis, Deus pode nos proteger. Quando nós estamos debaixo das suas asas, nós estamos seguros, nós estamos protegidos. Aqui diz ainda, na atualidade tem demonstrado que muitas pessoas se sentem autossuficientes. As mensagens têm deixado de falar de Cristo e do pecado e da sujeira do coração humano. No entanto, não somos autossuficientes e necessitamos de proteção do Senhor. Irmãos, nós não, como ovelhas de Deus, nós não somos autossuficientes. A ovelha ela é dependente do pastor. Ela não é autossuficiente. Ela precisa dos cuidados do pastor para estar protegendo, para estar dando alimento, para estar guardando, livrando. Aqui Davi diz que o pastor ele usa a vara para afugentar o lobo. A ovelha, quando ela está desgarrada do aprisco, quando ela não vem para o aprisco, ela é uma presa fácil do lobo. Aqui está dizendo que a ovelha ela não tem garra, ela não sabe lutar, a ovelha não sabe se defender, né? Ela depende do pastor. E aqui na face da terra nós temos os pastores que Deus instruiu. Os pastores, aqui nós estamos falando do supremo pastor, que é Deus, é Jesus. Por que supremo? Porque ele deu a sua vida. Ele foi um pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Mas nós temos os pastores que cuidam das ovelhas aqui na face da terra. Nós somos ovelhas. E como ovelhas aqui na terra nós precisamos de pastor, nós precisamos de aprisco, nós precisamos de cuidado. Nós vamos ver para frente aqui alguns cuidados que essas ovelhas requer ainda. 2.2. A necessidade de direção. Davi sabia que o pastor ia à frente das ovelhas e utilizava o cajado para conduzi-las no caminho, pois as ovelhas não possuem uma visão apurada. Assim desviam-se
e desgarram-se do rebanho com muita facilidade. Ao afirmar que o Senhor era o seu pastor, Davi também está afirmando que precisa ser conduzido e guiado por ele. Tinha convicção de que somente o Senhor poderia mostrar a direção a ser seguida. Direção fala de caminho, de escolha, de vontade. Precisamos renunciar às nossas vontades para assumirmos a vontade de Deus. Os planos do Senhor são melhores do que os nossos planos. Compreender e esperar a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Irmãos, ovelha, ela não conhece, né, a direção, o caminho do melhor alimento, da onde vai repousar. A ovelha, ela precisa de confiar no seu pastor, de conhecer a voz do seu pastor. Ela precisa estar na liderança do seu pastor. 2.3, a necessidade de provisão. Provisão é o quê? Alimento, né? Ovelhas necessitam ser alimentadas, precisam que lhes sejam fornecidos pastos verdejantes. As ovelhas não conseguem distinguir entre as ervas próprias para o consumo e as venenosas. Como ovelhas, irmãos, esse alimento aqui, ó, é coisa muito importante para nós trazermos para os nossos dias. Aqui está falando que a ovelha, ela não sabe distinguir entre pastagens que é alimento e pastagem que é veneno, porque tem muitas plantas que é ervas daninhas. Isso aqui nos nossos dias estão falando de quê? Do alimento espiritual. Muitas pessoas têm buscado alimentar de qualquer coisa. Isso não é ovelha. A ovelha não come qualquer coisa. Que come qualquer coisa é bode, é cabrito. A gente vê no Nordeste ali que não tem alimento, eles comem qualquer coisa. Qual que é o animal que aguenta a seca do Nordeste ali? É cabrito, é bode. Por quê? Eles comem qualquer coisa que tiver, né? Mas a ovelha não. Aqui Davi ainda diz que em pastos verdejantes. A ovelha, ela tem o alimento certo. E como ovelha, ela não sabe qual que é o alimento bom, qual que é o ruim. Tem muitas ervas que são prejudiciais à saúde da ovelha. Então a ovelha, mais uma vez, ela depende do seu pastor. Esse alimento aqui, irmãos, está falando de quê? Da palavra de Deus. Interpretá-la de forma certa. A gente vê muitas seitas, muitos lugares por aí, que interpreta a Bíblia de forma errada. Nós precisamos de estudar a Bíblia como ela é, de capa a capa, como foi escrita, para quem foi, qual foi o seu propósito. Muitas pessoas, a gente vê, pega um texto isolado da Bíblia e aplica ali, para ele é só aquele texto. A Bíblia não é dessa maneira. Então você precisa de quê? De um pastor de verdade, que vai te orientar a palavra de Deus como ela é. E não com ervas daninhas, que é ervas venenosas. Como ovelha de Cristo, somos alimentados pela palavra. Este alimento vem por intermédio de uma meditação diária, de forma profunda, obedecendo o seu conteúdo e aplicando na condução da nossa vida. Quão importante, irmãos, é ter um pastor, né? Se você for alimentar sozinho por aí, vai alimentar de ervas daninhas, vai alimentar de forma errada. Tópico 3. Cristo, o Supremo Pastor. Irmãos, essa comparação, né, de pastor, ovelha, o Supremo Pastor, que é o nosso Deus, ela é muito bem aplicada, né, para nossas vidas. Nós precisamos fazer como Davi, que reconhecia que precisava de um Supremo Pastor. Tópico 3. Cristo, o Supremo Bom Pastor. No Evangelho de João, Cristo faz 7 autodesignações. João foi um dos discípulos de Jesus, andou com Jesus, né? E aqui Jesus faz, no Evangelho de João, 7 autodesignações, que foram: João 6,35, eu sou o pão da vida. João 8,12, a luz do mundo. João 10,7, eu sou a porta das ovelhas. E João 10, verso 11 diz, eu sou o bom pastor. A ressurreição e a vida. Verso 1, verso 25. Capítulo 11, verso 25. O caminho, a verdade e a vida. Depois, eu sou a videira verdadeira, em João 14, verso 6.
No Novo Testamento, percebemos que Jesus é o bom pastor, João 10 e 11. O grande pastor, Hebreus capítulo 13, verso 20. E o sumo pastor, 1 Pedro capítulo 5, verso 4. Gostaria que o pastor Valmir Júnior estivesse lendo para mim, 1 Pedro capítulo 5, verso 4. Capítulo 5, o verso 4. Então, no Evangelho de João, nós aprendemos aqui onde Jesus diz que eu sou o bom pastor, né? Vamos lá, vai estar lendo 1 Pedro, capítulo 5, verso 4. E quando apareceu o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Precisamos, irmãos, reconhecer que Deus é o bom pastor. Aí nós vamos alcançar a incorruptível coroa da glória, quando nós formos dependentes de Deus. Irmãos, Deus não fez o homem para ser autossuficiente, não. Deus já fez o homem com essa dependência dele na sua vida. Muitas pessoas não têm encontrado o Deus verdadeiro para adorar. Adora qualquer uma outra coisa, mas que o homem tem um vazio que precisa ser preenchido por Deus, precisa e tem. Quantas pessoas não têm encontrado esse verdadeiro alimento? Têm preenchido as suas vidas com qualquer coisa passageiras desta vida. Tópico 3.1. Dá a vida pelas ovelhas. É uma das características do supremo bom pastor. Dá a vida pelas ovelhas. Relaciona com as suas ovelhas, 3.2, né? Então, nós vamos ver aí também tópico 3.3, outras ovelhas para o aprisco. 3.1. Ao afirmar que o ser o bom pastor, Jesus distingue-se do mercenário e do ladrão. O mercenário, quando vê o perigo, abandona a ovelha para se salvar. Não se importa com as ovelhas. Jesus age de forma diferente. Ele enfrenta os perigos em favor da humanidade. Em sua passagem pela terra, enfrentou diversos perigos. O primeiro deles ocorreu quando o rei Herodes, o Grande, ao ouvir dos magos que havia nascido o rei dos judeus, enfureceu, ordenou que matasse todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades. O último e mais importante foi quando morreu na cruz, cumprindo assim o plano de redenção. O pecado nos tornou distantes de Deus, desgarrados do Pai, mas Cristo tomou sobre si o castigo que nos traz a paz. Isaías 53, verso 8 ao 12, pastor Valmir Júnior. Isaías 53, verso 8 ao 12. Irmãos, então, esse tópico 3 aqui, ele explica para nós muito bem por que Jesus Cristo é o supremo bom pastor. É porque ele deu a sua vida, né, por amor das suas ovelhas, das ovelhas que estavam desgarradas da casa do Pai. Pastor Valmir Júnior vai estar lendo aí. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com os ricos na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua prosperidade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, ó meu servo, o justo, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos,
e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma da morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Meus irmãos, esse texto aqui foi escrito em Isaías 58. Isso aqui foi uma profecia do que iria acontecer com Jesus Cristo. E do jeitinho que foi a profecia, Jesus foi crucificado, Jesus foi morto, foi entregue ao matadouro pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Então, aqui você vê a diferença, né, do pastor qualquer, né, do bom pastor, do supremo pastor que foi Jesus Cristo, porque ele deu a sua vida para salvar a minha e a sua, como ovelha desgarrada da casa do Pai, porque nós éramos desgarrados. O pecado, ele veio para separar o homem de Deus, mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Então, como nosso pastor, ele deu a sua vida para nós, para que nós pudéssemos estar ligados novamente em Ti. 3.2 Relacionamento com as ovelhas. Jesus afirma que conhece as suas ovelhas e dela é conhecido. João 10:14 diz assim, ó: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. O pastor estava comentando aqui, João 10, né, fala que Jesus, ele é o bom pastor. Diversos atos revelam o profundo relacionamento de Jesus com as suas ovelhas. O primeiro é que ele chama as ovelhas pelo nome. João 10 e verso 3. Diz assim: a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Meus irmãos, com essa palavra aqui, eu posso te garantir com certeza que Jesus te conhece pelo nome. Aqui ele estava fazendo a comparação de nós como ovelha, mas ele conhece pelo nome, ele te chama pelo nome. Foi ele quem nos escolheu, foi ele quem nos chamou. Não importa qual que é a sua dificuldade, qual que é o seu problema, ele conhece, ele sabe cuidar de ovelha, se ela está enferma, se ela está triste, se ela está abatida, né? O pastor, ele coloca a sua ovelha no ombro, né, quando está doente, traz para o aprisco. O que a ovelha não pode fazer é ficar desgarrada do aprisco. Se ela estiver dentro do aprisco, se ela estiver junto com o pastor, se ela sentir qualquer dificuldade, se ela tiver qualquer tristeza, qualquer machucado, qualquer problema, o pastor vai saber curar desta ovelha. Então, isso aí, ele chama a ovelha pelo nome, né? O que demonstra que Cristo conhece a nossa identidade, a individualidade e o temperamento de cada ovelha. Apesar de sermos iguais quanto à nossa natureza, temos individualidades e necessidades diferentes. Em várias passagens bíblicas, Jesus demonstra conhecer a individualidade, a necessidade de cada ovelha. Vemos isto quando tratou com a mulher samaritana. Quando Jesus chega ali no poço ali, né, conversa com a mulher samaritana, já falou logo para ela, né? Vai, chama seu marido. Não, mas eu não tenho marido. Aí disseste bem, tiveste 5 maridos, e o que tem agora não é seu. Jesus conhecia aquela mulher samaritana, né? E foi isso que chamou a atenção dela, porque Jesus nunca tinha visto ela. Ela foi convidar as outras pessoas. Mas tem um homem ali que falou toda a minha vida. Esse homem é diferente. Também chamou Zaqueu pelo nome. Quando Zaqueu vai na frente, né, próximo de Jericó, sobe uma árvore, Jesus veio passando, olha lá em cima da árvore: Zaqueu, desce depressa. Jesus nunca tinha visto Zaqueu pessoalmente, ninguém apresentou Zaqueu para Jesus, mas Jesus sabia o nome de Zaqueu. Zaqueu, desce depressa. Meu irmão, Jesus te conhece pelo nome, ele sabe a sua necessidade. Para que você está sofrendo aí sozinho, desgarrado do aprisco, fora do rebanho? Volta para o aprisco. Não sei de qual aprisco você saiu,
mas hoje é dia de você fazer um concerto novamente, voltar para o aprisco e para o sumo pastor, para o bom pastor que é Jesus Cristo. Alimentar de um bom alimento, eu tenho certeza que você vai ser uma ovelha saudável. Aleluias. Vamos lá. O segundo está na afirmação. O primeiro foi que ele conhece a gente pelo nome, né? O segundo está na afirmação de que a ovelha ouve a sua voz, ou seja, as ovelhas obedecem. Aprendemos no presente tópico que aquele que são ovelhas de Cristo lhe obedecem e relacionam-se com ele. Cristo conhece as nossas necessidades. Você não conhece a voz do seu pastor, né? Aquele que é ovelha conhece a voz do seu pastor. Se você não conhece a voz do seu pastor, talvez você não é ovelha, é bode, né? Mas eu conheço um Deus que tem a capacidade de transformar bode em ovelha. Aleluias. Se você não está se sentindo uma ovelha, né, de verdade, Ele pode te transformar em ovelha. Ele morreu na cruz, foi para isso, para lavar a minha vida, para transformar a minha vida. Ele pega o homem bruto e transforma, né? O jambuzeiro, bravo, e transforma na videira, liga você na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Ele pode transformar a vida do homem. Irmãos, mais uma prova que Jesus conhece as pessoas de verdade. Jesus chamou 12 discípulos. Ele conhecia cada um, sabia o temperamento de cada um. Quando eles pensavam a coisa, ele já falava, né? Sabia. Quando Judas foi trair Jesus, ele sabia. Ele sabia. Falou: aquele que mete comigo a mão no prato há de me trair. E Judas foi lá e pegou. Jesus sabia, Jesus conhecia, e Ele te conhece. Não adianta você correr, não adianta você fugir da realidade. Te conhece por dentro e por fora, talvez mais do que você próprio. 3.3, já estamos terminando. Outras ovelhas para o aprisco. No início do seu ministério, Jesus enviou os discípulos às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus capítulo 10, verso 5 e 6. Diz assim: Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrais na cidade dos samaritanos, porque esses aqui ele enviou justamente para os judeus, né? Então por isso que ele diz isso. Depois vamos seguindo aí, ó. No entanto, as ovelhas de Cristo não se restringem apenas aos judeus. Pedro anunciou o evangelho aos gentios, Atos 10 e 11. E viu o céu aberto, e o que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, né? Então, Paulo anunciou o evangelho até os confins do império de Roma, Atos capítulo 13, verso 1. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaim, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Irmãos, o certo é que Deus chamou a todos. Ora destinou a chamar o povo de Israel, depois vem Pedro, né, já veio destinado a pregar para os gentios. Numa pregação de Pedro, 3.000 almas aceitou Jesus, 3.000 ovelhas a mais no aprisco de Jesus. Então, irmãos, muito bom essa lição. Vamos para a conclusão. Nosso tempo ali já foi também. Que o Espírito Santo nos ajude para que não apenas conheçamos o Salmo 23 como o Salmo do pastor, mas que mantenhamos um contínuo relacionamento com Jesus, como ovelhas do seu rebanho, sendo submissos ao seu cuidado e direção. Irmãos, nunca esqueça que a submissão, a dependência da ovelha, ela é muito importante para que você tenha sucesso no seu aprisco. Muitas das vezes a gente vê ovelha que quer se defender sozinha, que quer se alimentar sozinha, que não tem submissão. Isso não é ovelha de verdade.
A ovelha de verdade, ela é dependente do seu pastor. Se precisar de defender, quem que vai defender? É o pastor, que tem a vara, né? Tem o cajado para trazer a ovelha. O cajado, ele tem uma argolinha assim para trazer a ovelha. A vara para afugentar o lobo. Na Bíblia diz, em vários lugares aqui, né, que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Mas o inimigo das nossas vidas, que é o lobo, né, que é o ladrão, salteador, que fala em João 10, ele veio para roubar. Aquele que não entra na porta, ele pula por cima, veio para roubar as ovelhas da casa do Pai. Gostaria de estar convidando aqui o presbítero João Pedro para estar louvando ao Senhor com um hino que fala de ovelha também, né? E já estar agradecendo o pastor Valmir Júnior por essa oportunidade. Irmãos, nos perdoa se não conseguimos transmitir a vocês, né, o que vocês esperavam, mas fiz tudo para passar aqui, né, os comentários do escritor dessa lição. Deus abençoe o pastor Valmir Borges, pastor Valmir Júnior e o presbítero também, João Pedro. Muito obrigado. Glória a Jesus. Glória a Deus. Uma lição maravilhosa, né? Que nós aprendemos nesta manhã. E para concluir, vamos louvar o Senhor com este hino tão conhecido. Você aí do outro lado que conhece, cante conosco também. Eram 100 ovelhas juntas num aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história volto a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado cura suas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio. Cura suas feridas e quer te salvar. Cura as tuas feridas e quer te salvar. Amém. Deus abençoe. Meus irmãos, graças a Deus, mais uma lição abençoada, onde aprendemos aqui sobre o bom pastor, né?
Deus abençoe mais uma vez o pastor Clarismar. Deus abençoe nosso irmão João Pedro pela disposição. Meus amados irmãos, semana que vem, se Deus nos permitir, estaremos mais uma vez, talvez dentro da nossa igreja, se for da vontade de Deus. Se não, aqui novamente nos encontraremos aqui nessa rede social com a lição de número 4. Será o nosso professor, pastor Elimar, tá bom? Lição de número 4 na próxima semana. Eu quero agradecer também ao nosso pastor presidente pela oportunidade e devolvo a ele toda a direção para as suas considerações finais, seu comentário sobre a lição e encerramento dessa escola bíblica dominical. Que Deus abençoe a todos. O pastor Valmir está com a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus que nos dá vitória sempre. Maravilha, né? Aprendemos aí, Supremo Bom Pastor. Pastor Clarismar trouxe aí um desfecho maravilhoso dentro dessa lição e valeu a pena. Tenho certeza que nesse domingo do dia 19 você estará aprendendo grandemente sobre o Supremo e Bom Pastor. Como nós vimos no resumo, você não deve apenas ficar só olhando para o Salmo 23, mas aplica ele na sua vida. Deixa eu me fazer aqui o meu resumo rapidinho, baseado nos objetivos da lição. Os objetivos da lição são 3, e eles estão baseados claramente nos 3 primeiros versículos do Salmo 23. Amém? Apresentar as características de um bom pastor. Não é isto? Olha o que diz o versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você quer um pastor melhor do que este? Aqui nós vemos que a ovelha está explicando que o Senhor é o seu pastor. E quando temos o Senhor como pastor, de nada nós temos falta. Aí no segundo objetivo da lição, expor a necessidade da ovelha. Olha o versículo 2. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Expor a necessidade das ovelhas. Qual é a necessidade da ovelha? Bem, você olha para uma ovelha, um bichinho bonitinho, peludinho, né? Olha, irmão, se você levar a ovelha para beber a água, e ela olhar ao meio-dia a água, ela vai ver outra ovelha lá dentro, ela vai ver o espelho da água, e ela vai entrar lá dentro, porque a ovelha tem um projeto de salvar a outra, e ela acaba morrendo. Então, é por isso que guia-me mansamente às águas tranquilas, senão ela cai e morre lá junto com a outra ovelha. O segundo objetivo desse tópico 2 aqui, né, expor a necessidade da ovelha, é o lugar de alimento, né? Ovelha não tem faro, é aonde ela baixa a cabeça, ela come. Então o pastor tem que levar em pastos verdejantes, senão ela vai comer erva daninha. Pastor Clarismar foi bem sucinto quando ele disse aqui que os bodes comem qualquer coisa que achar pela frente, mas ovelha não. Ovelha, ela come o pão vivo que desceu do céu. João capítulo 6, claro, ele disse isso aí. Então no último tópico aqui, né? O terceiro disse, destacar a necessidade de conhecimento do pastor, ou do bom pastor. Olha o versículo 3, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Destacar a necessidade, né? E conhecer o bom pastor, que refrigera a minha alma. A ovelha, se você carregar ela na hora do sol quente, ela bate, ela começa a ficar batendo. Então o pastor precisa refrigerar com o quê? Com a palavra que é alimento. Descansa-me debaixo das tuas asas, estarei seguro. A tua verdade é escudo e broquel, quer dizer, me protege. A sombra do onipotente descansará. A ovelha, ela procura um descanso. Refrigera minha alma. Então, nesse último tópico, então você analisou aí, né? Apresentar as características do bom pastor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Expor a necessidade da ovelha, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. E por fim, destacar a necessidade e conhecimento do pastor, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Amém?
Aí João 10 diz: eu conheço as minhas ovelhas, e delas eu sou conhecida. Eu chamo pelo nome. Nós vimos aqui, chamando a mulher samaritana, né? Chamando aqui Zaqueu, e também o cego, né? De nascença. Então nós conhecemos aqui que o Senhor conhece cada uma das suas ovelhas pelo seu nome. Você é a ovelha dele? Então ele te conhece. Que Deus te abençoe. Deus abençoe o pastor Clarismar, leitura maravilhosa. Deus abençoe aqui o presbítero irmão João Pedro. Deus abençoe o Valmir Júnior. Como você já viu aí, na próxima lição, né? Querendo Deus, poderá estar no templo. Se nós não estiver, estaremos aqui falando do Salmo como Jesus é o caminho. Amém? Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Amém? Deus abençoe. Vamos colocar de pé nesse instante. Mais uma vez, nós queremos aqui agora relembrar você. Olha, meus irmãos, a revista da escola está aqui. E tem uma coisa, ela não pode ser devolvida, nós não estamos tendo escola. A igreja tem que pagar a revista. Então, por gentileza, assume a sua revista, você como membro, né? Assume a sua, leve para casa, estuda conosco, estuda em casa. Vamos assumir o nosso compromisso, porque ela é pedida com antecedência. Nós não estávamos com essa prevenção do que ia acontecer. A revista chegou e nós temos que repassar. Né? Se nós não repassar, nós temos mais de 2.000 de prejuízo. Então é preciso que você nos ajude assumindo a sua revista da escola dominical, e depois você vai ter aí uma leitura maravilhosa baseada nos Salmos, né? Que é algo maravilhoso para a nossa vida espiritual. E eu quero dizer para você aqui, né? Adriel Gonçalves do Nascimento, pastor Adriel Gonçalves, ele é o vice-presidente das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, em Uberlândia, Minas Gerais. Ele traz um comentário muito rico para conhecimento e você não pode perder essa matéria, tá bom? Deus te abençoe, muito obrigado a todos. Podemos orar, né? Querido Deus, chegamos o momento de agradecer o Senhor por a oportunidade, Senhor, de aprender mais uma porção nesta manhã de hoje, por intermédio do pastor Clarismar, ao louvor aqui do vosso irmão Pedro, Valmir Júnior. Ó Deus, esse teu servo que aqui ora com o teu povo, que o abençoe a todos aqueles que nos ouvem, dando uma boa semana a todos os teus filhos, guardando e livrando de todo mal, porque o Senhor é o nosso bom pastor, e somos a sua ovelha para alimentar do pastos verdejantes e viver debaixo das águas tranquilas. Em um nome de Jesus te agradecemos, e eu quero lembrar a você, meu amado irmão, ore por nós, né? Tivemos aí 2 percas muito importantes para a nossa vida, que uma delas é a avó do pastor André Macalão, né? Pastor André Macalão perde a sua avó da parte de mãe, né? Não é a esposa do pastor Paulo Macalão, que essa Jesus já levou, mas agora da parte de mãe, uma grande perca, foi uma das primogênitas, ainda que restava da abertura de Madureira, Jesus levou. E também do estado de Goiás, foi o meu pastor quando eu aceitei Jesus em 1970, pastor Jaime, conhecido como pastor Jaime dos Anjos. Que Deus abençoe então essas famílias enlutadas. Pastor Jaime foi pastor da Fama, foi pastor de Iporá, foi pastor da Catedral, né? Homem de Deus, e o primeiro pastor da igreja de Vila Nova, né? Primeiro pastor de Vila Nova, grande homem de Deus, a qual, quando meu pai aceitou Jesus, foi batizado por ele. Papai aceitou em 1970, em 73 para 74, na inauguração do novo templo de Iporá, ele foi batizado ali pelo pastor. Que Deus o abençoe então, toda a família do pastor, que Jesus o recolheu, pastor Jaime, e que a graça e a paz seja com todos nós. Amanhã, sábado, os jovens estarão aqui com a escola bíblica dominical, amém? Então você não pode perder aí, sábado, a escola bíblica com os jovens, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês.